Oi, pessoal. O meu nome é Juliano Vieira. Eu estou aqui trazendo mais uma parte das aulas sobre planilha do Google, né? Que é, é o terceiro vídeo já da sequência. No primeiro eu falei sobre a interface, os principais componentes da planilha. No segundo, sobre formatações, atalhos e edição. Também mostrei algumas dicas, né? Já entrei em alguma parte de tabela. E agora, nesse terceiro vídeo, eu vou falar sobre referências, funções e fórmulas básicas, né? Lembrando que eu vou mostrar exemplos e conforme eu vou montando esses exemplos, eu vou acabando inserindo algumas outras coisas, algumas outras funções que não estão basicamente nesse escopo aqui do item 3, tá? Algumas pessoas me falaram que eu deveria usar exemplos mais reais. Então eu vou começar a trazer os exemplos para dentro de uma das minhas áreas de formação, que é a parte têxtil. Eu vou fazer exemplos mais voltados para essa área, certo? A gente conseguir contextualizar melhor os exemplos e não ficar igual a esse do último vídeo aqui, né? Eu fiz um negócio de frutas aqui que eu pensei na hora. Eu vou fazer uma página nova aqui e vou começar a mostrar uma coisa muito importante que é a referência. A referência é feita pelo sinal de igual. Quando eu coloco igual numa célula, eu preparo essa célula para receber uma referência, uma função ou uma fórmula. Você nota que se você colocar o igual, ele aparece um pequeno cursor ali, ó, depois do igual, embaixo, esperando que você insira uma dessas coisas que eu falei. E a coisa mais básica que você pode inserir ali é uma referência, que é o quê? Eu pegar e clicar aqui em outra célula, aqui na E1, por exemplo. Olha, ele colocou ali igual E1, o E1 já ficou laranja, ficou diferente. Se eu der um Enter, ele vai estar me referenciando a célula E1. O que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer valor que eu tenha aqui nessa célula, eu vou colocar aqui exemplo, ele vai aparecer na célula A1, que contém a referência para E1. Isso daí é o grande pulo do gato das planilhas, né? Porque eu consigo fazer muitas coisas com isso. Eu consigo trazer informações dinamicamente para outros lugares da planilha. Eu consigo usar a mesma informação em vários pontos da planilha e depois poder alterar ela uma vez só e essa informação ser alterada em todos os outros lugares que contém a referência para ela, certo? Então, vamos começar a usar referências e algumas das operações aritméticas básicas. Antes eu vou mostrar para vocês como é que são os sinais aritméticos aqui na planilha. A gente tem a soma, que é com mais mesmo, né? O próprio mais do teclado. Ele não vai deixar. Eu vou digitar assim, ó. Deixa eu colocar um sinal aqui, ó. Ele vai deixar eu escrever o mais. O mais, o menos, a divisão é com a barra normal e a multiplicação é com asterisco, certo? Então o asterisco faz a multiplicação na planilha, a barra faz a divisão, o menos a subtração e o mais a adição. Agora eu vou mostrar uma operação básica utilizando o mais e referência. Vamos dizer que eu tenho um valor aqui, vou colocar aqui 30. Vamos dizer que a gente está falando de. ah, Vou colocar só o número 30 a princípio e aqui o número 20, só para mostrar como é a referência com uma operação. Eu vou colocar aqui igual ao 30, igual à célula B2, no caso, né, que contém o valor 30. Se eu mudar esse 30 aqui, ele muda lá embaixo, ok? Então eu tenho uma referência direta para a célula B2. Se eu quiser somar o valor da B2 com a B3, tem algumas formas de fazer isso. Uma forma é eu entrar aqui na edição da célula, né? Se vocês lembrarem,
eu aperto F2, se eu não quiser usar o mouse. Então, eu entrei na edição. E aqui eu coloco o sinal de mais e referencio a célula B3, certo? Eu venho aqui, ó, ele já me traz até o valor que vai ser mostrado, que é 55. Dou um Enter, ele mostra 55. É a soma. De que forma que eu poderia fazer isso também? Eu poderia digitar igual 35 mais 20. Mas por que fazer assim com referência, então? A jogada aqui é que se eu alterar o 20 aqui para 25, ele vai alterar o resultado ali embaixo. Entendeu? Ele vai ficar dinâmico. Agora vamos dizer que eu tivesse essa conta sendo feita em outro lugar também. Eu tenho aqui o número 100 e o número 20. Ok? Então eu tenho a soma dos dois. Eu venho aqui, seleciono esse, aperto mais, seleciono o 20. Mas também eu estou somando o 35 aqui e o 25. Então, eu estou referenciando a célula F2, somando com a referência da célula F3, com a referência da célula B2 e da B3, ok? Então, o valor da célula B2 e B3 não é usado só nessa fórmula aqui, é usado nessa aqui também. Então, se eu alterar só uma vez o valor, eu vou ter o valor alterado em duas células, certo? Diferentemente se eu fizesse dessa forma aqui, né? Igual 35 mais 20, fica uma coisa estática ali, não vai mudar, a não ser que eu edite a fórmula aqui, certo? Então, eu até falei bem rápido essa parte de referência, né? Não dei talvez a atenção necessária, porque é praticamente a base de qualquer função, são as referências. Eu posso escrever uma função colocando todos os números aqui depois do igual. Colocando um número vezes, que é o asterisco, né? Vezes 7, aí dividido por 4, né? Menos 1. Posso dar Enter. Posso fazendo assim. Só que isso daí não é muito prático, não chega nem a ser útil. É muito raro fazer isso aqui dentro de uma planilha. Normalmente, cada número desse que eu coloquei nessa função, nessa fórmula, o 3, o 7, o 4 e 1, são referências, porque daí eu consigo trabalhar editando os dados, certo? Uma coisa bastante importante aqui também é a precedência das operações. Vale lembrar que as multiplicações e as divisões elas são resolvidas antes das subtrações e das adições. Se eu quiser que isso seja feito de outra forma, eu tenho que delimitar com parênteses, certo? Eu quero que o 1 seja subtraído do 4 para depois o 3 vezes o 7 dividir pelo resultado do 4 menos 1. Então eu coloco parênteses. Assim como na matemática, eu delimito ali com parênteses. Na matemática, nós colocamos os parênteses e os colchetes, né, para delimitar a precedência, para definir a precedência. Resolve isso primeiro, que está dentro do parênteses, depois o que está no parênteses mais externo. Vou colocar aqui, ó. Então ele vai resolver nessa ordem, de dentro para fora dos parênteses. Se eu deixar sem, ele vai respeitar a precedência da seguinte forma: primeiro multiplicação, depois divisão e depois subtração e adição, ok? Isso é bastante importante porque vai mudar o resultado da fórmula, né? Se eu definir uma precedência de operações errada, né? Então a precedência é a ordem com que as operações vão ser calculadas dentro da fórmula, ok? Como eu tinha dito, esses números normalmente são referências. Então, eu tenho o 3, o 7, o 4 e 1. Eu vou colocar aqui, ó, 3, 7, 4 e 1. E eu vou substituir aqui os números fixos por referência. Eu apaguei o 3 e vou clicar aqui na B9, certo? Vou apagar o 7 e clicar aqui na B10. Vou apagar o 4 e clicar aqui na B11
e vou apagar o 1 e clicar na B12. Agora eu tenho uma função que é dinâmica, porque se eu mudar o valor aqui da B12 para 200, ele vai mudar o resultado dessa função. Esse valor 200 ele poderia ser outro cálculo, que é baseado em outras referências. Então a planilha começa a se tornar muito dinâmica, sendo que às vezes, quando eu altero um valor em uma célula de uma planilha, praticamente todos os valores alteram. Por exemplo, se eu estou fazendo o cálculo de produção de teares numa malharia e eu tenho uma quantidade, eu tenho lá a quantidade que eu produzo de quilos por hora por tear, baseado numa rotação por minuto, certo? Média. Vamos dizer que eu tenho uma rotação ali 30 rotações por minuto em todos os meus teares e eu tenho 20 teares. O número de teares vai estar definido em uma célula. Se eu comprar um tear novo, eu não vou ter mais 20, eu vou ter 21 teares. Mas eu não preciso mudar um monte de coisa, eu só mudo o número de teares e a produção é, média vai ser calculada totalmente com base nessa quantidade. Vamos fazer isso na prática aqui que vai ficar mais fácil de entender. Vou apagar tudo e vamos começar a usar um exemplo da minha área. Vou colocar aqui, ó, teares. Aqui eu vou definir minha quantidade de teares. Eu vou colocar aqui, eu tenho 10 teares, ok? Aqui eu vou colocar, aqui na célula de baixo, eu vou colocar a rotação por minuto média dos meus teares. Então, RPM é 30. Não, nem vou usar RPM. Eu vou dizer aqui quanto cada tear produz por hora, ok? Eu vou colocar aqui que cada tear produz 2 peças por hora. Vou digitar aqui peças por hora. A quilos por hora, né? Quilo por hora. E vou dizer que os teares produzem aí 40 quilos por hora. Estou colocando valores aqui jogados ao vento. O importante é a gente ver que os números vão ser calculados com base nesses dois números aqui, ó. Eu vou colocar também a quantidade de horas por dia. Porque, vamos dizer, eu estou trabalhando só lá na minha fábrica 8 horas, 16 horas por dia. Não, um turno só vou colocar. Trabalhando só 8 horas por dia. Ok? Horas por dia. Então eu tenho 3 parâmetros para calcular uma média da minha produção aproximada, né? Bem aproximada mesmo. Então eu quero saber quantos quilos eu produzo por dia. Eu vou produzir por dia tendo 10 teares que produzem 40 quilos por hora cada a 8 horas por dia, beleza? Então, como é que eu sei esse valor? Eu multiplico ali um pelo outro, né? Multiplico praticamente todos os valores ali. Então, eu coloco o igual aqui. Daí eu venho aqui e referencio a célula onde está a quantidade de teares. Eu tenho 10 teares. Eu coloco multiplicação. Cada tear produz 40 quilos por hora. Então, eu venho aqui e coloco a quantidade de quilos por hora. 40 quilos por hora. E coloco multiplicação de novo. Quantas horas esses teares vão ter para produzir? 8 horas. Então, eu referencio aqui a C5, que tem a quantidade de horas no meu dia. Eu tenho aqui 3.200 quilos, certo? Agora, vamos dizer que eu dobrei a quantidade de horas. Eu coloquei um turno a mais. E agora eu tenho 16 horas para trabalhar. Coloco 16 aqui e automaticamente ele calcula a quantidade de quilos por dia. Da mesma forma, eu posso aumentar a quantidade de teares. Comprei mais 2 teares. Eu venho aqui, coloco 12, ele altera a quantidade de quilos por dia.
Só que agora eu estou produzindo uma malha mais difícil nos meus teares, que eu tenho que diminuir um pouco a rotação, né? Então eu vou produzir só 35 quilos por hora. Eu altero aqui o valor do quilo-hora e ele também altera dinamicamente a fórmula lá embaixo e me dá a quantidade de quilos por dia, certo? Agora vamos fazer uma fórmula simples aqui, porque eu não quero dizer, eu não quero colocar 35 exatamente aqui. Eu quero dizer que a minha produção máxima por hora é 40 quilos por hora. 40 quilos por hora, ok? Capacidade máxima, 40 quilos por hora. E eu quero colocar aqui a minha eficiência média. A minha eficiência média, e eu quero colocar aqui, ó, 100%, ok? E eu quero que aqui no quilo-horas, ele calcule para mim a quantidade de quilos que eu vou produzir por hora com base nessa célula onde tem a minha eficiência média, que alguma pessoa calcula e coloca o valor aqui, certo? Então, o que, que eu faço? Em vez de colocar 35 aqui, digital 35, eu coloco igual, referencio a capacidade máxima, multiplico pela eficiência, certo? 40 vezes 100% ali, vezes 1, né? Vai dar 40. Então, agora, ao invés de eu mudar a quantidade de quilos, eu quero que a quantidade de quilos seja calculada com base na eficiência. Eficiência e capacidade máxima. A capacidade máxima não muda. O máximo que eu posso aqui é 100% da eficiência. Claro, se eu conseguir aumentar minha eficiência acima de 100%, esse valor também vai ser aumentado. Vamos dizer que por algum motivo ali, estou com uma malha com muito rompimento de fio, quebra de agulha, a minha eficiência diminuiu para 80%. Vou colocar aqui, ó, 80%. Automaticamente ele calcula a minha quantidade de quilos hora para 32, o que já recalcula a quantidade de quilo por dia, né? Entenderam aí? Eu já coloquei algumas fórmulas aqui, ó. A maioria com multiplicação, né? É isso aí, multiplicação. Então, vamos dizer aqui que eu quero ver lado a lado quanto que eu produziria com várias quantidades de teares diferentes, para eu fazer uma projeção de quanto eu teria que produzir, de quanto eu teria que aumentar os meus teares para chegar num valor numa quantidade de produção. Vamos fazer isso aqui em colunas. Eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho 10 teares, 12 teares, 14, 16 e 18. Eu vou fazer esse exemplo para mostrar uma coisa importante nas referências, que é travar referência, a gente chama, certo? Então eu vou colocar aqui, ó. Agora essa fórmula, ela não vai ser baseada nesse 12 teares aqui. Ela vai ser baseada na linha 11, onde tem várias quantidades diferentes de tear. Vou colocar 20 aqui. Então eu vou fazer assim, ó, igual 10 teares, então vou referenciar aqui, vezes a quantidade de quilo por hora, vezes a quantidade de horas por dia para se trabalhar. Perfeito. Eu quero formatar esse número aqui para ele ficar com as casas decimais. Então eu posso usar aqui, ó, número, vir aqui em número e colocar número, ou apertar Ctrl Shift 1. Tá vendo? Ele já me coloca no formato de número ali. Beleza. Agora eu quero calcular para 12, para 14, para 16, para 18 e para 20. Vamos fazer isso? Será que a gente pode clicar aqui e arrastar essa fórmula? Vou tentar aqui. Não deu certo. Ficou zerado. Por quê? Vamos analisar. Quando você clica duas vezes numa célula que tem fórmula ou aperta F2, ele destaca na planilha quais são as células que estão referenciadas. Nesse caso, a C4, C5 e C11, certo? Perfeito, aqui está ótimo aqui na C13. Agora eu vou olhar aqui na D13. Olha só,
Quando eu desloquei essa fórmula para o lado, para a direita, ele deslocou as referências para a direita também. E eu queria que isso acontecesse, mas só com a referência da linha 11, porque a linha 11 contém a quantidade de teares que eu quero alternar ali, né? Eu quero simular com essas quantidades diferentes. Mas eu não quero que a referência da C4 e da C5 se percam e se desloquem para o lado. Então, o que eu tenho que fazer antes de copiar essa fórmula para as demais colunas? Eu tenho que vir aqui, ó, e travar essas referências, fixar essas referências. Como é que se faz isso? Dá para fazer com uma função aqui em edição. Eu vou mostrar como é que faz na fórmula mesmo. Você vem aqui, ó, e diz assim: eu quero que o C4 fique exatamente igual em todas as vezes que eu for copiar essa fórmula. Não só a coluna fique a mesma, mas a linha fique a mesma. Então eu coloco o sinal aqui de dinheiro na frente da letra da coluna e do número da linha, certo? Eu vou fazer só na C4 e vou copiar essa fórmula para as demais. Ó, ainda não deu certo. Por quê? Porque a D5, a C5 no caso, deslocou para D5 que não tem valor. Então ele vem aqui e multiplica por zero. Por isso ficou zero o valor. Vocês viram que a referência da C4 continuou na C4, né? Porque ela está fixa. Fixa pelo sinal de dinheiro, tanto na coluna quanto na linha. Eu poderia ter fixado, nesse caso, só a coluna, porque eu só estou deslocando essa minha fórmula lateralmente para outra coluna e não para outra linha. Então a linha não mudaria, certo? Se eu tivesse copiando essa fórmula para baixo, para outras linhas, eu seria obrigado a fixar a coluna e a linha também. Então agora eu vou voltar aqui e vou fixar a referência da C5 também. Fixei e fixei a linha. Ok. Agora eu posso vir aqui e arrastar para o lado. Perfeito. Agora se eu entrar aqui na D13, eu vou ver que ela está pegando o tear aqui 12 e está multiplicando por essas duas referências, porque elas estão fixas. A mesma coisa nessa coluna, nessa e nessa. Então eu sei que com 10 teares eu vou fazer 5.000 quilos por dia e com 20, 10.000. Né? Vou fazer o dobro aí. Só que todos esses valores também vão mudar se eu mudar qualquer uma dessas coisas. Por exemplo, eu quero calcular também em várias quantidades de teares, mas com uma eficiência de 90%. Então, alterando só essa célula ali, eu altero esse meu resultado aqui embaixo. Legal, né? Isso pode ser útil para diversas coisas. E isso é o que eu falei sobre, às vezes, mudar uma célula só numa planilha e praticamente todos os valores da planilha mudarem junto, pois são referências, pois são fórmulas usando referências para outras células que têm valores. Nesse vídeo eu só vou mostrar isso e no próximo eu vou mostrar mais funções, usar tudo que a gente usou nessa aula aqui e usar mais algumas coisas novas aí de função. Na verdade, aqui a gente só usou fórmula, né? Fórmula, sinais aritméticos aqui, mas eu vou começar a mostrar funções. Por exemplo, se eu quiser somar esses valores aqui, eu não preciso vir aqui, referenciar essa célula, colocar o mais, referenciar essa, colocar o mais, e assim por diante. Vou ir até o final aqui para você ver a diferença. Referenciar essa, colocar o mais. Eu já vi gente fazendo isso, porque a pessoa não conhecia funções, né? Ela conhecia como se escreve a fórmula, mas não conhecia uma função que pode fazer isso. Aqui mais e essa. Ok. 51.840. Eu tive que referenciar as 6 células. Foi trabalhoso. Se eu tivesse 100 células, daria muito trabalho, né? Teria como fazer isso na mão. Demoraria muito. Então, para isso, eu tenho uma função, a função soma. Aqui nas planilhas do Google,
as funções podem ser digitadas em inglês ou em português. Se eu digitar em inglês, ela já me dá uma preview aqui, ela já mostra como é que é a função e mostra para que ela serve. Se eu digitar em português, ela funciona, mas ela não me mostra essa ajuda ali. E ela é convertida para inglês assim que eu termino de completar, certo? Eu vou fazer com soma aqui, ó. Eu vou colocar soma. Quando você coloca uma função, você coloca a função, abre parênteses e ali vão ter os parâmetros da função. Isso eu vou mostrar certinho no próximo vídeo. Eu vou fazer aqui, mas para deixar vocês mais curiosos. Os que não conhecem bastante função, né? Tem bastante gente que conhece. Você abre parênteses e coloca os parâmetros. A função soma espera uma sequência de referências ou um intervalo de referências. O que é intervalo de referência? Esse eu não mostrei ainda, né? O intervalo de referências ele se dá pelo endereço de uma coluna linha, dois pontos, coluna linha. Quer ver? Eu vou selecionar aqui da C13 até a H13. Ele me colocou ali, ó. C13, dois pontos, H13. Isso é um intervalo referenciado. É uma referência para um intervalo de células, que é tipo uma matriz. Pode ser unidimensional ou bidimensional. Pode ser só uma linha, só uma coluna ou uma grade inteira. Uma matriz multidimensional, né? Coloquei, fechei o parênteses, dei o Enter. Simplesmente me mostrou o mesmo valor, só que sem eu precisar incluir cada referência manualmente. Eu só selecionei o intervalo onde estão todos os valores, certo? E sobre o que eu falei da função em inglês, português, vocês viram que eu coloquei soma e ele colocou aqui, traduziu para sum. Então ele sempre deixa as funções gravadas em inglês. Mas funciona eu colocar em português também. Quando você entra numa função, ele já mostra aqui a parte de quais parâmetros são esperados pela função, um exemplo, o que ela faz. Isso eu vou mostrar certinho no próximo vídeo, porque esse termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse exemplo. Se tiverem dicas ou sugestões de outros exemplos, a gente pode construir planilhas junto aqui e eu acho que vai ficar bem mais didático. Tá bom? Se gostaram, deixem um like aí para fortalecer o canal e até o próximo vídeo. Valeu!